Vamos ler a Bíblia. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8. Êxodo, capítulo 20, versículo 8, se vocês acharam, eu vou ler. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Nós lemos até o versículo 10. Vivendo a vida espiritual, tem muitas vezes que a gente fica preso dentro do nosso mundo. Mas uma coisa gratificante diante de Deus é que ontem o cônsul do Peru veio para a Coreia. Ele estava em Cheongju e nós comemos juntos. Eu agradeci muito poder pregar para o cônsul do Peru, comendo. Se eu falasse sobre economia, política, ia combinar comigo? Se eu falasse sobre outro assunto, não ia combinar. Mas, falando sobre o evangelho é uma coisa muito agradável. E eu sou pastor. Deus me deu essa posição de pastor, eu agradeço e é muito gratificante diante de Deus isso. Ontem, comendo com ele, eu preguei a palavra e à noite eu queria vir aqui, daí eu parti às 3 horas da tarde, mas estava com carro, daí eu cheguei, estava com trânsito, eu cheguei umas 6 horas. Então, o evangelho ficou meio assim, né? Não ficou com certeza, mas hoje, hoje, às 5 horas, ele pega o voo. Aí eu perguntei, quer vir almoçar em Seul? Aí ele falou que sim. Aí eu falei que eu queria convidá-lo para comer na nossa casa. E a minha esposa, né? Como é mulher... É só fazer um arroz e uma sopa e tá bom, mas as mulheres porque tem os métodos delas. Ai, como tá o sabor, assim, 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 assado. Eu falei, tá bom. Aí, nesse consulado do Peru, porque o consulado que tinha aqui, a gente tá servindo o consulado, né? Daí falaram pro pastor Yongmo que ele ia querer comer comida chinesa. Daí eles vieram. Aí a gente foi para um restaurante de 60 e poucos andares, né? E aí aquele pastor, o Yongmo, ele pregou para ele de novo e aí ele teve certeza da salvação. Em Busan. Hoje, para os estudantes, um estudante, esse professor, tem um professor que ele é o quê? Outra vez a gente fez uma apresentação e daí ele escutou ele assistiu esse evento, escutou a pregação do evento e ele perguntou se eu podia tirar uma horinha para ele. Aí eu fui para Busan, a gente tomou café e de tarde, desde a 1h30 da tarde, a gente se encontrou com aquele professor e conversou com ele.
Então ele saiu para a eleição e ele falou que ele tinha um plano, né? Eu quero fazer que a nossa faculdade seja internacional, porque tem um porto ali perto, né? Aí eu falei, pega então o navio ali, perto do porto, e vai para Nova York, que eu vou lhes receber, né? Eu perguntei, quantos entram naquele navio? Ele falou, uns 200. Aí a gente pode fazer vocês fazerem turismo, aprender a história dos Estados Unidos. A gente quer ensinar inglês para vocês como se fosse uma águia, bem rápido, né? Rápido. E o pastor Park Yong-guk tá nos Estados Unidos agora. E os estudantes do Lincoln House School, nós temos estudantes que ficam 2 meses lá. E os estudantes do Lincoln vão para os Estados Unidos, fazem turismo, aprendem a história dos Estados Unidos, aprendem a vida dos americanos. E a escola... Então, a maioria das pessoas que moram em Manhattan estudaram no Harvard, né? Aí eu preguei o evangelho. O que eu agradeço pregando o evangelho? Quando a gente lê a Bíblia é como? Tem o mundo do nosso coração e tem o mundo do coração de Deus. Mas, se o coração ficar arrogante, quebrar o meu coração, isso é muito necessário. Em 1962, quando eu recebi a salvação, a minha vida, eu era pecador diante do meu pai, eu era pecador diante de Deus. E quando eu olhava para a minha imagem, realmente eu também era pecador. Deus, Ele me abaixou muito o coração. Por isso eu não tinha, Ele fez com que eu não tivesse nenhuma expectativa sobre a minha pessoa. Então as pessoas se acham inteligentes, que eu sei fazer algo, que eu sei algo. Então é muito difícil quebrar o coração desse tipo de pessoa. Mas Deus, para nos quebrantar, o que Ele faz? Ele falou para a enferma havia 38 anos. Então, se curar completamente e falar, levanta-te, toma o teu leito e anda, quem é que não vai levantar e andar? Jesus chamou a enferma havia 38 anos, você está com muita dor? Aí Jesus falou para o enfermo havia 38 anos, né? Me dá teu braço que eu vou consertar. Agora eu vou consertar tua perna. Consertou? Então agora levanta-te, toma o teu leito e anda. Então seria muito fácil. Quando Jesus curou o cego, como que ele curou? Ele passou lodo nos olhos do cego e falou para ir lavar no tanque de Siloé. Então, indo para o tanque de Siloé, ele era cego ou ele não era ainda? Eu, diante do Senhor, se ele tivesse aberto os olhos e depois mandasse entrar lá no tanque de Siloé, então, tá, muito obrigado, Senhor. Mas Deus não fez isso. Cego, ele mandou ir lavar no tanque de Siloé. Com a perna toda curada, mandar levantar e tomar o leito? Não foi assim. Se Jesus falasse para a enferma havia 38 anos, ele não conseguia levantar e andar, né? Ele não podia levantar e andar, mesmo que ele quisesse. Jesus falasse, agora levanta, vai, estende tua perna primeiro, vai. Pronto, agora tá bom, né? Agora levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, qualquer pessoa poderia andar. Mas Jesus Cristo não fez isso.
Como é que ele fez? Aquele enfermo havia 38 anos, ele estava tentando se movimentar por 30 anos, né? Mas parecia que ele não ia ser curado. Mas Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. O cego, ele, naquela situação com lodo no olho, ainda com os olhos fechados, Jesus falou, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então é aí que as pessoas são selecionadas. As pessoas que têm fé e as pessoas que não têm fé. Na época do dilúvio de Noé, Deus, ele não condenou as pessoas más, ele não condenou as pessoas que têm pecado, que mataram. Ele condenou que tipo de pessoa? Você quer escutar a minha voz ou você quer escutar a sua própria voz? Deus falou que ia destruir esse mundo pelo dilúvio, isso é a palavra de Deus. Mas o pensamento de Satanás, não vai chover e vai parar. Ele está fazendo uma arca ali no topo da montanha pensando que vai vir chuva até ali. É por isso que chamou ele de louco. Então, esse é o tipo de pensamento do homem. Tá? No seu pensamento, você pensa que não vai chover. Mas eu estou dizendo que vai chover. Você quer acreditar na minha palavra ou você quer acreditar no seu pensamento? Você pensa que você não pode levantar e andar. Mas você quer acreditar no seu pensamento ou você quer acreditar no meu pensamento? No seu pensamento, você pensa que não vai poder ter filho, né? Mas você quer acreditar no seu pensamento ou você quer acreditar na minha palavra? É aí que a gente tem a perfeita distinção. Por isso, a nossa experiência, a nossa opinião, acreditar no nosso pensamento, tudo isso foi abandonar a Deus. Por isso, independente do pensamento que essa pessoa tenha, a pessoa que aceita a palavra de Deus pela fé, essa pessoa é a pessoa que está com Deus. Hoje de tarde, eu conversei com o professor. Independente da pessoa que seja, quando nasce nesse mundo, então as pessoas começam do nada, sem ter nada. Mas essas pessoas, elas vão aprendendo as coisas no mundo. Enxergam com seus olhos, ouvem com seu ouvido, mexem com a mão, pensam. Vão acumulando experiência. Mas, pessoal, esse mundo que nós aprendemos agora, porque é Satanás quem está segurando o principado desse mundo, tudo que a gente aprende nesse mundo não combina com a sabedoria de Deus. Jesus foi para a casa de Jairo e a filha de Jairo morreu. As pessoas estavam chorando e Jesus falou que não chore porque ela não morreu, mas está dormindo. Quando as pessoas veem, com certeza ela morreu, ela está parando de respirar, o corpo dela está endurecido, o corpo dela está duro, não está batendo o coração, ela está completamente dura. Quando nós vemos, com certeza ela morreu. Mas em Jesus Cristo, não chore, porque ela não morreu, mas ela está dormindo. E as pessoas riram da cara de Jesus. Mas no final, aquela menina, ela acordou ou não acordou? Acordou. Então ela estava morta ou ela estava dormindo? Estava dormindo. Pessoal, nesse mundo a gente pode ter a nossa sabedoria, a gente pode aprender alguma coisa. Com certeza, quando a gente viu, ela morreu. Mas Jesus Cristo se falou que está dormindo, então está dormindo. E algumas pessoas nesse momento dizem o quê? Não, ela morreu. Essa pessoa é uma pessoa que está distante de Jesus Cristo. Então tem que acontecer isso. Não, está morta. Isso é o pensamento dela. Está morta.
Mas o Jesus Cristo que criou, o Filho de Deus que é Jesus Cristo, se ele diz que está dormindo, então está dormindo. Isso é acreditar em Jesus Cristo. Por isso, pessoal, conversando com aquele professor, a gente pôde agradecer porque eu expliquei isso para ele. Dentro do mundo do pensamento dele, as pessoas que acreditam em si. Quando eu converso com os pastores, logo aparece que eles acreditam em si mesmos, né? Daí eu converso com eles. Aí eles sentam e escutam o que eu falo. Mas as pessoas que acreditam em si mesmas não escutam a minha palavra. Então, quem não escuta, quando escuta a minha palavra e não escuta, então, se escutar, troca. Se não escutar, continua igual. O enfermo, Jesus Cristo falou para o enfermo de 38 anos, levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas, antes de Jesus Cristo falar, e depois de Jesus Cristo falar, estava igual ou diferente? Então, se ele estava diferente, né? Então, ele recebeu a palavra. Entrando a palavra de Jesus, até pouco tempo atrás, esse enfermo estava deitado, ele não podia andar. Mas entrando a palavra entrando e trabalhando nele, ele pôde se levantar e andar. Então as pessoas podem pegar o caderno, anotar tudo. Mas as pessoas que a palavra não entra são arrogantes e elas acreditam em si mesmas. Como o Senhor está mandando eu me levantar e andar? Tem que falar uma coisa que faz sentido para eu poder te obedecer. Se eu pudesse levantar e andar, você acha que eu estaria louco para estar deitado aqui? Como você está falando isso para mim? O pensamento do doente é assim. Mas se aceitar a palavra de Jesus pela fé, se essa palavra entrar, porque ela vence o nosso pensamento, ele quebra todo o nosso conceito. Isso é a palavra de Deus. A experiência que eu tenho, todo o conceito que eu tenho, então quebra tudo isso. Por isso, o enfermo há 38 anos, ele tinha um conceito muito forte, eu não posso me levantar e andar. Mas aquela palavra quebrou todo aquele conceito. Eu prego a palavra. Tem pessoas que entram a palavra e quebra o seu conceito, quebra o teu pensamento, porque quebra tudo isso. Fala coisas que jamais havia falado. Pensa de uma forma que jamais havia pensado antes. Entrando a palavra. Isso é a pessoa de Deus, isso é o poder de Deus. Olhem aqui, pessoal. O povo de Israel no deserto, ele reclamou para Deus e ele foi mordido pelas serpentes. E eles sendo mordidos pela serpente, eles pediram para que desaparecesse com aquela serpente. Mas Deus deu a serpente de bronze falando que somente aqueles que olhassem para a serpente que poderiam sobreviver. Se sumir a serpente, qualquer pessoa pode receber graça. Mas as pessoas que quebraram seu pensamento... Ah, Deus falou para olhar para a serpente de bronze. Então é só olhar para a serpente de bronze. Mas o povo de Israel, porque eram 60 mil pessoas. Então, Cheongju tem 600 mil pessoas. Imagina, o povo de Israel era de 600 mil pessoas. Então, é uma grande cidade, né? Assim como a cidade de Daejeon. Se for como uma cidade de Daejeon,
por mais alto que você coloque a serpente de bronze, mas você andar até lá, você vai ficar cansado ou não vai? Vai, né? Ah, eu fui mordido pela serpente. Como eu agora ficar... Vai, tira logo esse veneno. Vai, suga com a tua boca. Se você acreditar com o seu pensamento, então todas as pessoas morrem. Mas se você acreditar na palavra de Deus, você pode sobreviver. Se você acreditar na palavra de Deus, independente do pensamento que seja, essa palavra quebra todo pensamento que você tiver. Mas mesmo aceitando a palavra, as pessoas que ainda elas estão vivas, são pessoas que somente só escutam a palavra pelo teu ouvido, mas não aceitam no coração. As pessoas que foram mordidas pela serpente abrasadora, olhando para a serpente de bronze, como? Mas todo aquele veneno desaparece na hora. Desaparece na hora. Depois que eu recebi a salvação, eu fiquei muito agradecido. Por quê? Eu fiquei muito agradecido com o quê? Tantos pensamentos que eu tive até então. Não só os pecados que eu cometi. Realmente eu era uma pessoa muito problemática. Mas ter tudo sido resolvido de uma forma maravilhosa foi incrível. Desde então, independente de onde eu fosse, Deus estava comigo. Quando eu estava no mundo, eu não sabia, mas quando eu fui para o exército, antes de ir para o exército, vivendo no exército, eu não sabia direito, mas vivendo com eles, os outros soldados eram muito diferentes de mim. O meu apelido lá no exército era Oxus cheio da sorte. Tem um que ele era da minha base também. Eu era muito diferente das pessoas do mundo. E todos sabiam que Deus estava comigo. Aqui na Bíblia diz o quê? Em Êxodo capítulo 20. Deus falou o quê? Lembra-te do sábado. Pessoal, vocês sabem que Jesus Cristo é o Senhor dos sábados, né? No Antigo Testamento, o sábado é a sombra de Jesus Cristo. O Cordeiro é a sombra de Jesus Cristo. Porque o sangue daquele Cordeiro sendo derramado lavava todos os pecados daquela pessoa. Jesus Cristo também, morrendo, ele lavou todos os nossos pecados. Então, o sábado é desde sexta-feira à noite, quando o sol se põe, até sábado, até o sol se pôr. Aí, quando sexta-feira o sol se põe, aí já começa o sábado. Quando começa o verdadeiro sábado, desde então, as pessoas de Israel, toda a sua carga é colocada no chão. O meu filho, a minha filha, a minha... Não faça nenhum trabalho. Quando eu escuto esse tipo de coisa, nossa, eu tenho grande força no meu coração. Deus me fala o quê? Eu sou pastor dessa igreja de Gangnam. Tem tantos problemas e tem tantas coisas, né, que acontecem.
Vem o telefonema dos irmãos, eles pedem aconselhamento espiritual, tem esse problema, aquele problema. E aí eu fico com esse problema. Ai, como é que eu resolvo esse problema? Aí Deus fala pra mim, não faz nada. Na Bíblia tá escrito, ó, tá escrito assim, não tá? Então eu não faço nada. Eu acordo de manhã, eu como, aí 8 horas eu vou para a igreja. Aí de manhã, sem fazer nada, aí chega a hora do almoço, daí eu vou. Aí quando eu quero fazer alguma coisa, não faça nada, né? Deus fala. Isso é no sábado, no descanso. Não outro dia, mas no sábado. Porque o sábado é o dia, dia de descanso. Então, se tiver com Jesus, eu tenho que trabalhar ou Jesus tem que trabalhar? Não faz nada. Na nossa missão Boa Notícia, tem alguns pastores que são problemáticos. Criam problemas da igreja. Tem pastores assim. Aí quando eu chamo e converso, é da mesma forma que eles me falam, né? Pastor, eu queria fazer bem. Quem falou para você fazer bem? Só falaram para você não fazer nada. Um pastor fala. Ah, então, pastor, quer que eu durma, fique me divertindo sem fazer nada? Pessoal, o que diz na Bíblia? Na Bíblia está falando para não fazer nada, então não é para fazer nada. Eu acho incrível. Pregando a palavra para esse professor hoje, não sou eu quem prego. Não sou eu quem prego. Deus diz para mim, não faz nada. Quando Davi brigou com Golias, não foi Davi quem brigou, foi Deus quem brigou. Ah, eu não vou trabalhar, eu não faço nada, quem faz é Deus. Deus me deu o coração para pregar para aquele professor. Aí eu falei, quando a gente lê a Bíblia, quando Deus escolheu o ser humano para trabalhar com ele, ele escolheu quem? Aquele que tem um coração com o de Deus. Independente do pensamento que eu tenha, mas Deus trabalhou dentro do coração daquela pessoa. Por isso eu uni meu coração com o de Deus. Desde então, já não sou eu quem trabalha, mas é Deus quem trabalha. Pessoal, eu não simplesmente pastoreio, mas às vezes surge dificuldade. Quando na prefeitura eles queriam cancelar a nossa igreja, né? Daí eu não fiz nada. Deus é quem trabalha. No Peru veio o ministro. Desculpa, mas esse ministro falou para o pastor Yongok hoje. Ah, no que vem, quando o pastor Park vier, eu quero que ele se encontre com o presidente. Eu me encontro, né? Porque eu tenho isso, o evangelho. Ele veio para a Coreia. E ela, antigamente, era cantora. Antes de ela é ministra.
E ela tinha feito um contrato de vir para Cheongju e cantar, mas ela veio e os amigos dela conheceram a IYF, apresentaram a IYF e ela cantou. E ela cantou uma música falando, essa música eu dedico a IYF. Continuamente ela só falou IYF. Ontem eu preguei a palavra em Cheongju. Foi triste por causa... Nossa, eu fiquei assim chateada por causa do horário, né? Eu queria pregar mais, mas não deu, né? Mas hoje o pastor Young Mok foi, pregou. Em Busan, naquele professor. Daqui pra frente eu quero trabalhar com a IYF. Quando eu penso nisso, nossa, não sou eu quem faço. As pessoas dizem para mim, pastor, como é que o senhor consegue se encontrar com presidentes? Como é que o senhor consegue se encontrar com ministros? Eu não chamei, eu não fiz, foi Deus quem fez. Em nenhum momento eu quis me encontrar ou eu liguei para algum presidente para me encontrar com eles. Foi Deus. Por isso, conforme a palavra de Deus, eu não faço nada. Ele é quem trabalha. Não sou eu quem faço. Eu vou fazer a IYF. É Deus quem faz eu trabalhar, né? Assim. É muito legal, é muito interessante. Se vocês fizerem conforme a palavra de Deus, não faz nada, então Deus é quem vai começar a trabalhar. Se Deus começar a trabalhar, vocês criarem seus filhos, todas as coisas. É verdade, é assim, pessoal. Eu já testemunhei várias vezes, quando a minha filha era criança, eu queria criar minha filha de uma correta. Mas um dia minha filha foi empurrada e abrindo a porta da cozinha, ela caiu no fogão a lenha e ela foi queimada. E eu segurei aquela minha filha à noite, acho que era meia-noite, né? Depois que eu voltei do estudo bíblico. Eu estava orando para que Deus curasse logo a ela, mas Deus falou o quê no meu coração? Você quer criar perfeitamente a sua filha? O que você fez quando sua filha foi queimada? Quando a minha filha, ela caiu naquele perigo, o que você pode fazer? Realmente, Deus, desculpa, eu errei. Eu não tenho capacidade de criar minha filha. Eu quero depositar minha filha na sua mão. O meu filho, ele recebeu a salvação. Um dia ele orou. Eu orei para Deus. Deus, o Yongguk tem 2 pais. Um sou eu e o outro é Deus. Quem é que pode fazer meu filho ser mais feliz? Deus pode. Eu sou um pai assim, aqui na terra, mas eu me demito. Que o Senhor seja pai do meu filho. Desde aquele dia, eu não abandonei meu filho, mas como meio que eu tivesse abandonado, eu criei a ele. Eu criar o meu filho e Deus criar o meu filho é completamente diferente. Quando eu estava no seminário, eu sou muito desenvolvido nessa parte. Normalmente, quando as pessoas entram no seminário, vem a família, vem os filhos, vem todo mundo, né? Aí as mães, elas pensam como? Porque quando os maridos eles ganham um salário, aí com esse dinheiro elas compram coisa para os filhos. Mas quando estão no seminário, os pais não podem dar lanchinho para os filhos, elas vêm com esse pensamento. Quando as crianças vêm aqui, ela
não pode comer tão bem quanto está em casa, né? Também tem isso, né? Mas tem algumas mães começam a fazer escândalo, né? Na cidade de Seul, diz que tem 1.500.000 de habitantes, né, em Seul. Antigamente a gente passava muita fome. Mas e daí se você passar fome um dia? Essas crianças crescem de uma forma muito saudável. Algumas mães. Meu filho não pode comer direito lanchinho, não dá para comer pizza. Antigamente não era assim. Quando os filhos são criados assim, eles se tornam problemáticos. Quando tem uma comida especial, desaparece tudo no meio do caminho. Quando eu estava em Daejeon, apareceu comida. Então, tinha uma criança que estava chorando. Por que você está chorando? Eu queria comer esse pão, mas eu tô com... Então, todo mundo está comendo, mas somente aquela criança, Deus não permitia que chegasse pão na mão dela. Por isso ela chorava. Meus olhos são muito bons para isso. As mães escondem para dar para os seus filhos. Por isso, quando tem uma comida boa, essa criança é a única que passa fome. Uma vez os seminaristas falaram para mim, pastor, a gente ganhou alguns remédios. Antes de entrar no seminário, algumas pessoas se demitem e aí eles ganham o dinheiro, né, do trabalho. E eles trazem muito remédio no seminário. Tem umas dezenas de seminaristas e trouxe duas caixas de remédio, né? E dava para fazer comércio de remédio para o exterior com todo esse remédio. Então, as crianças, elas estavam muito saudáveis, mas depois que entram no seminário, ficam muito doentes. Aí, quando uma fica doente, é curada, a outra fica doente, aí depois a outra fica. Aí os estudantes se reuniram e falaram, por que os nossos filhos estão tão doentes assim? Por isso, quando você vai para o seminário, você não tem dinheiro. Você só vai, não para aprender a fé, você vai para viver, né, confortavelmente. Daí tem remédio para digestão, tem remédio para febre, tem remédio para gripe. Então, cada pessoa traz assim um montão de remédio. Tiraram 2 caixas de remédio deles. Aí um seminarista falou, pastor, os nossos filhos sempre ficam doentes. A gente pensou, por que eles ficam doentes, né? A gente decidiu desaparecer com todo... Aí eu falei, traz todos os remédios que vocês têm. Aí, depois que largaram o remédio, ninguém mais ficou doente. Depois que a minha esposa se casou, ela veio para casa. Ela queria vir de Seul para Kimcheon. E a irmã dela estava no hospital. Ela trabalhava no hospital dela, trouxe um monte de remédio, né? Em caixas de remédio. Aí depois que a gente casou, no segundo dia, aí eu perguntei, querida, o que você está tomando? Ela falou, remédio. Para que você quer tomar isso? Para que você está guardando? Quando a gente for para Kimcheon, se a gente tiver desconfortável, daí para a gente tomar remédio. Aí eu falei, querida, por que quando você casar comigo, você tem que trazer saúde, não remédio? Se você trouxer isso, vai ter motivo para você usar remédio. Amém? Vai surgir motivo para usar remédio. Eu não deixei ela trazer nenhum remédio. Nenhum. Pessoal, Deus falou, não faça nenhum trabalho. Pagoksu, essa igreja, eu vou me responsabilizar e eu vou fazer tudo. Então você não faz nada. Pastor, e Minchar, você também. Não faz nada, eu vou fazer.
Mas se você não confiar, não, e se Deus errar, não posso, você... Ai, se Deus errar, eu tenho que fazer, não é verdade, pessoal? Todos vocês são assim, pessoal. Vocês não conseguem largar e descansar. Essa vez, no jornal Newsmaker, vai sair uma reportagem minha, daí eles tinham que tirar uma boa foto de mim. Então, essa foto disseram que não podia ser tirada aqui, tinha que ser no estúdio. Aí falaram pra eu ir. Aí eu perguntei, quanto que é pra tirar uma vez? $3.000. Mas uma pessoa que tira muito bem, $3.500. Eu falei, mas eu tenho câmera em casa, eu vou tirar na minha casa. Não, vamos tirar lá. Aí a gente foi. Realmente, aquela pessoa do estúdio é completamente diferente da gente. Falou pra gente sentar e começou a mexer no meu cabelo, começou a deixar meu cabelo pra cima, né? Vocês tinham que ver, pessoal. E eu tava eles falaram pra eu trazer terno, né? Porque dependendo do terno iam fazer a minha imagem, né? O tipo de cabelo. Aí eu falei, tá, vai. E eu me depositei, né? Daí eles pegaram, colocaram um negócio no meu cabelo, deixaram ele meio assim com volume. Eles tiraram 1000 fotos de mim. Aí eu voltei. A gente tem um irmão que recebeu a salvação e ele tira foto, né? Ele é fotógrafo. Aí eu falei, vamos tirar nós uma vez. Aí a gente tirou. A nossa foto é muito melhor do que do estúdio. Melhor do que uma foto de $3.000. Pessoal, vocês tirarem foto é melhor do que Jesus Cristo tirar? Não, Jesus Cristo tira muito melhor. Por isso, não façais nada. Eu vou fazer. Por isso, pessoal, foi assim comigo. A minha tia, quando ela se encontrou comigo, ela falou o quê? Pastor Parker, você é pastor de uma grande igreja, né? Quanto que você ganha de salário? Se você ganhar o salário, traz pra mim, eu vou guardar e vou comprar um apartamento pra você. É bom quando você está na igreja. Parte da igreja para você ver. Vê se os fiéis da igreja vão te dar alguma coisa. Eles são frios. Você tem que ter dinheiro. Você tem que ter um apartamento. A minha tia sempre falava isso para mim. Porque ela era diaconisa de uma igreja, ela viu isso. Aí, saindo de carro da casa dela, eu pensei, nossa, será que eu tenho que comprar um apartamento, né? Eu recebi esse pensamento. Mas depois que eu pensei, eu tenho que comprar um apartamento, veio que pensamento? Deus me deu o quê? Ah, pastor, eu supor que você já preparou tudo para você, né? Então eu não preciso fazer mais nada por você. Quando eu pensei nisso, nossa, eu fiquei arrepiado. Se eu comprar um apartamento e não precisar mais da ajuda de Deus, Deus não me ajudar, e Deus me ajudar, Deus cuidar de mim, qual que é melhor, pessoal? Por isso, pessoal, naquele dia eu pensei, Deus, pela minha velhice, eu não vou economizar nem 10 centavos. Senhor, que o Senhor faça. Se por acaso mesmo que eu fale, que os irmãos tragam bons remédios para mim, eu não tomo. Porque Deus me protege. Mas, pessoal, Deus, ficando velho, se eu ficar doente, e aí o que eu faço? Se tiver doente, você precisa de fé para ser curado.
Então, vivendo dessa forma, depois é só morrer, não é? Depois de amanhã eu já faço 70 anos, eu já vivi bastante. Agora eu tô correndo pra morrer. Eu tô andando de carro, andando pra Busan, Daegu, Seul e viajando de avião. E depois, é só morrer, não é? Eu vou ter que morrer algum dia mesmo. Mas o gratificante... Hoje, também, de madrugada, eu acordei às 3:30 da madrugada, né? Porque eu tinha que escrever algumas coisas, eu tinha que me preparar. Indo para Busan. Ontem eu fui para Cheongju, hoje eu fui para Busan. Deus me deu um corpo saudável, por isso eu posso agradecer. A minha esposa falou, não vamos tomar café da manhã. Tá, não vamos. Eu não queria tomar café da manhã. Aí, ontem eu jejuei. E como o meu estômago estava bem, assim, confortável. O problema pra mim é que eu como muito, né? E eu quero passar fome de manhã agora, fazer jejum. Agora... Eu falei para comprarem uma passagem de trem para as 8, compraram para as 9. Aí indo para Busan, nossa, eles fizeram um baita de um almoço para mim e eu comi bem. Aí eu tava tão satisfeito que eu liguei para minha esposa. Querida, eu tô indo para Seul agora, peguei o trem. Ah, querida, eu vou fazer kimbap, daí você vem comendo, tá? Daí, não, por favor, não faz nada para eu comer. Eu me proteger e Deus me proteger não tem nem comparação. Se Deus quiser lhes proteger, vocês têm que largar a mão de vocês tentarem se proteger, amém? Vocês têm que largar seus pensamentos. Todos os dias Deus fala o que no seu ouvido? Não faz nada porque eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Você não faz nada. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Não faz nada. Por isso, pessoal, os meus filhos, eu depositei na mão de Deus. A igreja, eu também depositei na mão de Deus. Todas as coisas que eu faço, a UIF também, eu depositei nas mãos de Deus. A minha velhice também, eu depositei nas mãos de Deus. Eu larguei tudo de mão. Em 1999, o meu coração não estava muito bom, né? Mas por um milagre, eu fui curado. Então, faz 12 anos, desde que eu nasci, desde 1999 até agora, eu nunca fui tão saudável assim. Eu ando de avião, vindo de Los Angeles para Seul. Eu fico cansado. Eu fico esgotado. De Seul para Daegu, eu não aguento Mas eu não aguentava, mas agora eu tô mais velho do que naquele tempo. Então as pessoas velhas sempre tem que se ver no espelho. Porque se você se vê depois de muito tempo, daí você vê que você envelheceu. Mas se você se olhar todo dia, você não percebe que você envelheceu. Então, lendo a Bíblia... Realmente, você confia em si mesmo? Ou você confia em mim? Se você confia em mim, então você deposita a sua vida nas minhas mãos. Deposita a sua pessoa, deposita a sua família, deposita o seu espírito para mim.
Jesus Cristo falou o que para nós? Em Isaías capítulo 53, versículo 6, está escrito que nós todos éramos... Está escrito o quê? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um nos desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quem fez cair? O Senhor. Antigamente, a gente se esforçava para depositar nosso pecado para Jesus. Nós nos esforçávamos para receber o perdão do pecado. Nós nos esforçávamos. Mas Deus está falando o quê? Não faz nada, porque eu já fiz tudo. Depois a gente descobriu o quê? Que depositando todo o nosso pecado para Jesus, Jesus Cristo, Ele levou todos os nossos pecados e Ele já acabou com todo esse nosso pecado. Nós, sem saber disso, eu quero me responsabilizar, eu quero fazer meu pecado ser lavado, eu quero implorar perdão para Jesus Cristo, não é? Em Lucas capítulo 15 tem a história do filho pródigo. Tem uma perfeita separação. Como? Quando o segundo filho trabalhou. E quando o pai trabalhou. Qual foi o resultado do filho trabalhar? Ele estava morrendo de fome lá no chiqueiro. Ele estava com frio, estava naquele escuro chiqueiro. Mas quando o pai trabalhou, tudo foi resolvido. Na Bíblia a gente pode enxergar isso. Se eu trabalhar, eu vou parar no chiqueiro, mas se o pai trabalhar, eu vou me tornar glorioso num lugar de glória. Eu vou estar comendo novilho cevado. Desde então eu parei de trabalhar. Eu tentar lavar o pecado, vê como que se eu tentar lavar o pecado, como eu vou conseguir? Um bebê, um recém-nascido, ele fazer cocô e ele querer limpar ele mesmo, nossa, é igualzinho. Deus lavou o nosso pecado perfeitamente. Ele lava perfeitamente. Então, pessoal, nós temos que acreditar nesse Deus. Porque eu não consigo acreditar em Deus, por isso eu não posso depositar minha vida na mão de Deus, minha família, eu não posso depositar todas as coisas nas mãos de Deus. Os pastores também, porque eles não acreditam em Deus, eles se esforçam para pastorear, para ministrar, eles têm grande dificuldade. Se o Senhor trabalhar, é tão fácil. Pessoal, nós pregarmos o Evangelho. As pessoas pregando o Evangelho, elas pensam, mas eu sou fraco, eu não tenho fé, eu não consigo salvar ninguém. Então, Jesus sabe que você não tem fé, por isso ele se responsabilizou para te dar fé. Depositar pecado também. Deus, ele quis que a gente depositasse para Jesus, né? Deus falou em Isaías capítulo 53, versículo 6, que ele fez a nossa iniquidade cair sobre Jesus, sobre o Cordeiro de Deus. Até também, a prova que a gente não tem mais pecado, o Espírito Santo ele nos dá prova disso. Eu fiz errado, quando eu fiz errado e eu não consegui me salvar, todas as pessoas nesse mundo, independente de ser boas ou más, ele já realizou a salvação para todas as pessoas. E daí, se eu não tenho fé, se eu sou mau, se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu cumpri ou não os mandamentos, isso nada importa. Por quê? Porque é Jesus Cristo quem realiza. Independente de quem faça isso nesse mundo, não pode realizar de uma forma tão perfeita como Jesus Cristo. Por isso, quando ela faz, ela estraga tudo. Já passou o Senhor já fez cair a nossa iniquidade sobre ele. Essa é a melhor forma de fazer. Deus está falando que eu não tenho mais pecado, então não tenho mais pecado.
Ah, ele falou que meu pecado foi lavado. Ah, então foi lavado. Ah, Deus falou que eu sou santo, então eu sou santo. É isso. É muito fácil. A teoria de Satanás, o quê? Mas é o quê? Se não lavou, então precisa de teoria. Mas se a gente tem certeza que foi lavado, então para que a teoria? Então, não tentem vocês terem uma emoção, chorar. Não tentem fazer isso. Mas não vamos colocar a nossa mão. Jesus Cristo já realizou a nossa salvação. Deus já fez o nosso pecado cair sobre ele. Ele morreu na cruz. Nós morremos com ele na cruz. Se a gente acreditar nisso, que pelo sangue a gente já recebeu salvação, então a gente vai para o céu. É assim que a gente não vai para o inferno. Se a gente não acreditar nisso, se a gente não acreditar na perfeição de tudo que ele fez, o que vai acontecer com a gente? Por isso, Deus já lavou perfeitamente o nosso pecado, não só o nosso pecado. Toda a nossa vida, ele se responsabiliza. Esse é o nosso Senhor. Ele é o Senhor. Mas esse Senhor, para algumas pessoas, tem pessoas que ele trabalha fortemente e tem pessoas que ele fica ali cochilando, olhando a vida dela. Vindo de trem-bala, eu estava cochilando. Porque eu não tinha o que fazer. Por quê? Porque ele está fazendo tudo com a sabedoria dele. Ele não precisa da ajuda de Jesus, não é? Então Jesus fica ali do lado cochilando. Se você deixar exatamente, largar tudo e passar para as mãos de Jesus, então seu coração pode ter descanso. Mesmo que eu fracasse, eu não vou usar meu método, eu vou depositar tudo nas mãos de Jesus. Se a gente colocar exatamente essa separação, desde então, Jesus arregaça as mangas e começa a fazer o quê? Para que ele faz isso? Para começar a trabalhar. Desde então, você decide seu coração, a sua velhice, o problema da sua família, o problema dos seus filhos. Tudo ele trabalha. Pessoal, porque eu depositei minha vida nas mãos do Senhor, até o dinheiro eu deixo tudo nas mãos de Deus. Eu tenho que cuidar da minha vida, então eu tenho que cuidar do meu dinheiro. Mas se ele cuidar da minha vida, ele também tem que cuidar do meu dinheiro. Deus está segurando a minha família. É muito gratificante. Eu falei para o meu filho, quando eu criei os meus filhos, eu queria mostrar quão importante e bom é o trabalho de Deus. A maioria das pessoas pensam que pode faltar na igreja, mas de jeito nenhum falta na escola. Mas eu sou o contrário. Você não pode faltar na igreja, mas você pode faltar na escola. Quando minha filha, ela estava na escola, ela faltou 20 dias na escola. Ela tinha com certeza que está na escola. Mas a igreja é muito mais importante. O meu filho, uma semana indo para os Estados Unidos, uma semana nos Estados Unidos, ele fez o cantata de Natal. Ontem à noite, anteontem, domingo à noite, ele fez no Atlanta. Segunda-feira passada, ele fez em Nova Orleans. Meu filho levou os 2 filhos junto, porque eles tinham que dançar no cantata.
Isso é importante, o trabalho de Deus. As pessoas, depois que viram o cantata de Natal, meu filho pregava o evangelho. Ontem, em Atlanta, vieram 1000 pessoas. Foi emocionante. E Nova Orleans ainda não escutei a notícia. Deus nos deu um bom ônibus e colocando todo o coral dentro daquele ônibus. Então Deus está conduzindo todas as coisas. Então, para que estudar bem? Para que fazer bem? E daí se ganha dinheiro, se vive no pecado, se vive uma vida errada? Desde criança, Deus ensina o trabalho tão precioso dele. A nossa casa é assim. Deus, dentro da nossa vida, Ele quer trabalhar vividamente, de uma forma muito simples. Eu falei para a professora, para o professor, né? Quando o homem e Deus se encontram, o pensamento de cada um é diferente. Quando nós vemos, parece que ela morreu, mas Jesus Cristo falou que ela está viva, está dormindo. Quando nós vemos, o enfermo havia 38 anos, não poderia se levantar e andar. Mas Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. A pessoa que acredita no seu pensamento, eu não consigo andar, eu não posso. As pessoas que destruíram seus pensamentos, embora não combine nenhum pensamento seu com a da palavra de Deus, mas quando ela deixa o seu pensamento e segue a palavra de Deus, Jesus Cristo pode trabalhar nesse tipo de pessoa. Na Bíblia, eu vi grandes pessoas. Davi, ele era pastor e Pedro era pescador. Mas essas pessoas, como puderam se tornar em grandes pessoas? Pedro e Jesus se tornaram uma pessoa. Pedro e Jesus se tornaram uma pessoa. Então o coração de Jesus entrou no coração de Pedro. Eu não consigo vencer o pecado, mas Jesus Cristo venceu o pecado dentro de mim. Eu não consigo vencer a doença, mas Jesus Cristo permitiu que eu vencesse, me faz vencer a doença dentro do meu coração. Se Jesus trabalhar dentro de mim, assim como Jesus, eu posso viver de uma forma abençoada. Por isso, pessoal, Jesus Cristo entrando em mim, Ele quer, para Ele poder trabalhar, eu tenho que unir meu coração com o dele. Se Jesus, assim como um papagaio, se Jesus fala, você é justo, sou justo, você é santo, sou santo. O papagaio fala assim, né? Antigamente, ensinaram um papagaio a falar. Você não tem nada que possa ser duvidoso. Um dia, a vida dele estava tão difícil e ele queria vender o seu papagaio. Outros papagaios era $250, mas ele queria vender o dele por $1.000. Nossa, por que esse papagaio custa $1.000? Aí o papagaio falou. Aí ele perguntou, né? Você realmente vale $1.000? Aí ele falou, a sua palavra não é nem um pouco duvidosa. Ele ficou tão emocionado que ele deu $1.000 e comprou aquele papagaio. Ele foi para casa. Ele pensou e era muito caro. Nossa, eu tô louco. Eu te dei $1.000 para comprar você. Sua palavra não é nem um pouco duvidosa.
Eu creio nesse Deus. Mais do que quando eu descobri uma verdade de que eu não posso ser mais feliz do que quando eu deposito todas minhas coisas nas mãos de Deus. Eu tenho problema, tenho dificuldade. Todas essas pessoas que têm isso, têm dor de cabeça. Por que elas estão com dificuldade? Porque elas estão segurando. É lógico que elas vão ter dificuldade porque estão segurando. Deus não consegue resolver esse problema sequer? Deus não consegue resolver esse problema? Acredita nesse Deus. Não é verdade, pessoal? Todas as coisas que eu tenho, eu depositei para Deus. Os meus filhos também. Também foi assim. Eu vendi tudo que tem. A minha filha vendeu todo o apartamento dela e ela foi e compramos terra lá em Costa Rica. Essa vez, quando a minha sogra faleceu, a gente recebeu do velório $60 mil, né? Mas todas as coisas que tudo a gente depositou para Deus. Por quê? Um pastor precisa por quê de dinheiro? Eu decidi essa vez depositar todas as coisas para Deus. Parece que essa vez eu vou ganhar um pouco de dinheiro. Por quê? Pode não vender muito na Coreia, mas na China, na Coreia, na América do Sul. Pessoal, se eu tiver dinheiro, o que eu vou fazer com isso? Eu vou pintar meu carro de ouro? Ou eu vou colocar ouro na minha cara? Isso daí é uma coisa muito má, né? Se eu acreditar exatamente em Deus, então tem comparação o meu trabalho com o trabalho de Deus? Se eu acreditar em Deus, você deposita toda a sua vida na mão de Deus. Não pensem que se você nem depositar, você pensa que você acredita em Deus, e você nem acredita em Deus e você quer receber bênção de Deus, isso não faz sentido. Pessoal, se você não conseguir depositar sua vida exatamente nas mãos de Deus, você segurando, guardando, o que vai acontecer? Só vai acabar num chiqueiro. Vê exatamente se você não está seguindo o caminho do chiqueiro. Mas, pessoal, mesmo que você esteja no chiqueiro, mas se você depositar nas mãos de Deus, é incrível para mim, porque como uma pessoa como eu, num jornal do mês de agosto, eles fizeram uma grande reportagem de mim. Quando eu penso, nossa, quem sou eu para fazerem isso? No jornal Newsmaker, o livro que eu escrevi, com certeza foram os irmãos da nossa igreja que compraram. Mas se fosse um livro ruim, as pessoas comprariam? Se tornou best-seller. Nossa, eu não consigo acreditar nisso. Lá na livraria, eles pediram para eu fazer assinatura de livro, eu fui. Né, dar autógrafo. Eu nunca comprei um livro. Eu nunca comprei um livro. E eu escrever livro e vender, nossa, eu sou uma pessoa muito má, né? Mas vendo meu livro sendo vendido, nossa, eu fico impressionado. É incrível. Hoje, pela primeira vez, eu li o livro que eu escrevi, né? Vindo de trem-bala. Nossa, eu fiquei agradecido.
Deus me deu esse coração. Antigamente, eu somente cometi pecado, eu só fiz maldade. Como dentro de mim foi formado esse coração? Como eu escrevi um livro? Como eu fiz esse tipo de trabalho do evangelho? Como eu me tornei pastor e estou pregando a palavra de Deus? Foi Deus quem fez isso. Verdadeiramente foi Deus. Eu ser uma pessoa para fazer isso? Diante do Senhor, vivendo cada dia, acordando de madrugada, eu fico emocionado diante de Deus. Na livraria, porque foi muito boa a sessão de autógrafo, eles falaram, vamos fazer de novo, né, semana que vem, mas eu não tenho tempo. Pessoal, eu sou uma negação para isso, sobre música. Mas, agora, tem coral de outras igrejas. Tem muitos corais famosos. Mas, quando a gente canta, eles não conseguem chegar aos pés de como o nosso coral canta. Agora, o cantata do mês de dezembro, a gente vai fazer no Centro de Artes, no Sejong. É uma apresentação especial. A gente vai fazer por 2 dias direto a apresentação ali. Eu não consigo crer nisso. A gente fez a escola do Coral Graças. Aí no Busan, tem uma competição, eles mandaram um CD para saber como eles cantavam. Aí eles falaram, é muito bom para eles cantarem, então não pode. Aí a gente foi para uma competição de pessoas normais, adultos, né? Então, da dança também. Eles, na competição, o outro grupo preparou um monte de roupa, mas não deu IYF. Agora o Lincoln de Pucheon que recebeu o primeiro prêmio, né? Não é verdade? Não é? Fazendo IYF, as pessoas... Porque Deus trabalha. A gente faz trabalho, bom trabalho em qualquer lugar, até escrever o livro, fazer grande conferência. Pessoal, Deus está vivo dentro de nós. Deus está vivo. Mas vocês não acreditam nisso. Vocês têm medo que Deus se engane e vocês ficam segurando. Se arrependam, se arrependam. Vocês estão rejeitando a Deus. Vocês não acham que de qualquer jeito Deus vai fazer melhor do que vocês? Pessoal, olhem minha vida. Veja quão abençoada ela é. As pessoas da minha idade, quando eu os encontro, nossa, não tem nenhuma que não tenha doença. Só pode ter doença porque sempre está bebendo, sempre está com bebida na mão. Pessoal, depois que eu depositei minha vida nas mãos de Deus, eu tenho muitos problemas, tenho muitas pessoas que me rejeitam, tenho muitas pessoas que me desprezam, mas eu posso sorrir. Porque não é o meu trabalho. Deus falou, não faz nada.
Eu vou fazer. Passar o pecado não faz você, eu vou fazer. Você não passa direito o pecado, somente eu passo perfeitamente. Então pode esperar que eu vou passar. Lavar o pecado, você não lava perfeitamente, por isso eu vou lavar. Larga de mão, porque eu vou fazer. Amém? Amém? Aparece na hora. Domingo passado, a gente fez culto de inauguração lá em Chungju, porque o pastor construiu uma igreja nova lá. Aí lá eles têm uns bolinhos de arroz, especialista em bolinho de arroz daquela cidade, né? E eu fui. Ele testemunhou que quando estavam trabalhando aconteceu um acidente. O homem que fazia a rua, então por erro dele aquela pessoa morreu. Quando eu escutei isso, nossa, me deu uma dor no coração. Com certeza, era a responsabilidade da pessoa que estava fazendo a rua, né, pra gente, a calçada, né? Mas como foi na nossa igreja, um dia eu liguei para esse pastor. Pastor, eles estão pedindo muito dinheiro para indenização. E porque não está dando, falaram que vão fazer uma revolução, vão fazer uma revolta ali, vão trazer o cadáver do homem. Aí eu falei, pastor, deixa, não impeça eles, deixa eles fazerem o que eles quiserem. Construindo o centro de retiro de Taedok, de manhã, a gente acabou de fazer o teto, né? Mas um irmão, ele jogou um material para o outro pegar, só que aí ele foi tentar pegar esse material que ele jogou, daí ele escorregou do telhado e caiu do quarto andar. Em Kumi, depois que a gente escutou que ele foi internado num hospital de Kumi, nós fomos correndo. Então lá embaixo tinha 2 pedaços de ferro e ele foi espetado nesse ferro, né? E daí tinham que tirar esse ferro dele, daí a gente estava preocupado. Aí veio um telefonema jato para mim, né, pastor? Nós quebramos a lei. Por quê? Porque quando a gente faz construção, a gente tem que colocar tela de proteção, né? Se vier a polícia, vai acontecer um problema, né? Então não é melhor a gente colocar tela de proteção agora, ao menos? Eu falei, não faz isso. Mesmo que vá para a prisão, eu vou. Quando Deus nos dá dificuldade, não tente fugir dessa dificuldade em frente. Deus podia fazer aquela pessoa cair, Deus podia fazer aquela pessoa não cair, mas se Deus permitiu, então vamos passar por essa dificuldade. Quando a gente tem dor, então a gente tem que sofrer. Quando a gente tem sofrimento, a gente tem que sofrer. Quando a gente tem fome, então a gente tem que passar fome. Por quê? Porque a gente está rejeitando a Deus. Não faz isso. Então 2 pedaços de ferro entraram no corpo daquele homem. Se fosse um ferro mais fino, então ele ia ter batido no chão e aí ele caiu, ia ter caído, ia ter morrido mais uma vez. Então, se aquele ferro tivesse ficado parado, então ele ia ter matado, espetado um órgão, mas ele se entortou um pouco e ele não espetou nenhum órgão, né? Ficamos muito agradecidos porque
o rim, coração, fígado, estômago, intestino, todos os órgãos desviaram desse ferro. Ah, foi Deus quem fez isso. Deus está nos dando dificuldade, então vamos passar por dificuldade. O nosso coração está alto, então Deus está querendo abaixar nosso coração, vamos orar. Irmão Kim Son-no, naquele tempo, no mês de setembro, outubro, vamos fazer ele vir no mês de novembro, no mês de dezembro, vir testemunhar aqui na frente. Irmão Kim Son-no, no primeiro dia da conferência, ele veio e testemunhou do retiro. Aí depois ele voltou para o hospital. Mas agora ele tem filho, ele está vivendo tão bem, ele casou, né? Se Deus nos dá dor, então a gente tem que doer, né? Então, não tentem desviar pelo método humano. Se Deus te der fome, você tem que ficar com fome. Se Deus te der dificuldade, você tem que passar por dificuldade. Se você quiser desviar da dificuldade por método humano, então Deus não vai poder trabalhar. Mesmo que você esteja com dor, Ele vai te sanar. Então, conforme a vontade dEle, Deus, faça conforme a tua vontade. Eu me largo nas mãos dEle. Isso é a fé de crer. Deus me ama, Ele quer me abençoar, Ele quer me proteger. E assim eu acredito que Ele vai me conceder a sua graça. Se Deus trabalhar, é incrível. Agora eu posso morrer. Eu vou viver quantos anos? 1000 anos? 10.000 anos? Eu agradeço muito a Ele que me conduziu até agora. Tem pessoas que morrem com 60, com 50 anos. Mas eu também não vou poder me matar por causa disso, né? Eu vou ter que viver até quanto Deus quiser que eu viva. Eu quero viver até os 150 anos. Mas eu acho que parece que vão... É bom, né? Uma pessoa... Quando o ancião faleceu, uma pessoa de idade não tem problema, né? Mas as pessoas que são mais novas do que eu morrem, nossa, eu fico bravo com eles, né? Vocês não sabem nem qual é a fila. Amados, estimados amigos, vocês sabem o quanto Deus nos ama? Hoje também, que eu estou falando para vocês depositarem sua vida na mão de Deus e viverem assim, larguem e deixem a sua vida nas mãos de Deus. Então Satanás faz pensar que não vai dar certo, que eu vou fracassar. Não sejam enganados. Você acha que Deus vai fazer pior do que você? Você acha que o pai faz pior que o filho? Então o pai conhece o filho tão bem. Mas ele quer se responsabilizar pela sua vida. As pessoas que querem fazer, elas ficam muito cansadas. Se vocês depositarem, deixarem sua vida nas mãos de Deus, toda a sua vida se torna de Deus, a sua vida se torna de Deus. E imagina quantas pessoas Deus não vai fazer as pessoas receberem a salvação através de você. Se vocês ofertarem diante de Deus, quanto Deus não vai te abençoar? Eu sempre experimento isso. Sua saúde. Você vai poder proteger sua saúde melhor do que Deus proteger? Satanás sempre coloca medo, né? Aí se eu fracassar desse jeito. Se for fracassar, pessoal, fracasse então.
Se for fracassar, fracassa. Hoje de manhã, dentro do trem, vendo TV, na casa de uma pessoa, entrou ladrão. E esse ladrão bateu numa criança de 4 anos. E essa pessoa xingou o ladrão. E ele matou o ladrão. A paulada. Então, na televisão estava falando, isso é contra a lei ou não é? Isso daí é crime ou não é? Tem pessoas que morrem até dessa forma. Realmente a nossa vida. Se a gente depositar nas mãos de Deus, Deus vai deixar acontecer isso com a nossa vida? Não. Não. Quando Deus trabalha, é aí que nós somos mais felizes. Nós somos felizes. Quanto mais eu penso, eu fico agradecido, eu fico feliz. Antigamente, antes de 1962, antes de receber a salvação, a minha vida era muito triste, era muito miserável. Depois que eu recebi a salvação, eu depositei minha vida nas mãos de Deus. E desde então, Deus me ensinou como pregar o Evangelho. Como eu deposito meus pecados nas mãos de Deus. É exatamente assim. Pessoal, vocês acreditam nisso, né? Conforme a sua crença, não tente fazer bem, não tente acreditar esforçadamente, mas a gente tem toda a prova aqui na Bíblia, está escrito. Então Deus vai poder trabalhar dentro de vocês. Pessoal, todos, assim como eu desejo com que vocês vivam tão bem quanto eu. Quando vocês morrerem, morram sorrindo, de forma feliz. Deus lhes criou dessa forma. Eu desejo com que todos vocês depositem suas vidas nas mãos de Deus. E assim eu acredito que Ele vai lhes abençoar. Vamos orar?